Para a gente dar continuidade no nosso modelo agora, a gente vai adicionar os acessórios. Para adicionar os acessórios, eu vou te mostrar um novo tipo de brush, chamado Curve. E o que a gente vai utilizar é esse Curve Strap Snap. Curve são pincéis que você clica e arrasta, ó, ele vai fazendo uma linha. É o que chama de curve. E isso vai ser legal para a gente fazer o nosso cinto. Só que ele vai usar uma malha de base, ó. Ele está usando agora a calça. Só que eu vou selecionar a camisa e aqui eu faço outro e ele faz aqui, ó, essa tarja. Coloquei um X aqui para a gente tirar a simetria, clico e arrasto e ó, para você ter ideia como já para criar o cinto. É tipo um cinto que está aqui, ó, para segurar o martelo. Então, Ctrl Z, e aí tem um negócio legal que a gente clica, a gente arrasta, segura Shift, ó, ele vai lá atrás e dá a volta direto no meu modelo todo. Então eu vou tentar acertar ele aqui, beleza? Colocar para o meio, vou ajeitar ele aqui que eu já gostei de como é que ele já ficou. Só uma coisa que eu posso fazer ainda, com esse brush, mostrar para você também. Curve, Strap Snap, tem que selecionar ele de novo. Curve, cadê ele? Strap Snap. Ó, se eu clicar na curva aqui, ele vai mexendo, tá vendo? Todo o cinto. Agora, se eu clico nela e seguro Ctrl, ele vai rotacionar essa parte em específico. E é legal porque eu quero mexer nessa parte aqui que está no ombro dele. Ó, dá uma rotacionadinha. Aqui rotaciona de volta. Opa! Uma coisa legal também que você pode fazer, se você não gostar do tamanho que está o cinto aqui, você pode aumentar o brush aqui fora, porque ele tem que estar em vermelho. Se ele estiver em azul, é a área que você está controlando, ó. Se eu aumentar isso, estou mexendo em tudo. Se eu diminuir, eu não estou mexendo em quase nada. É a minha área de atuação, só nesse pontinho aqui que vai refletindo no resto. Se eu aumentar fora e clicar, ali, ele atualiza o tamanho do meu brush. Então, vou diminuir aqui, ó. Pronto, ele atualizou. Pronto. Acho que tá boa essa base já, que agora eu posso ajeitar na mão essa daqui. Cuidado quando a gente ajeita na mão, vai deformando, tá? Belezinha? E vou usar um Split e Split Masked. Pronto, fui para outra subtool, aquela minha camisa que estava com máscara. Ele é bem mais para cima aqui, ó. Pronto. E uma coisa legal que a gente pode fazer é dar um group by, aqui ó, polygroups. A gente vai ter uma opção aqui de Group by Normals. Normal é para onde é que está virada a face do seu polígono. Se eu tenho um polígono assim, a normal está para cima, ela é totalmente perpendicular. Se eu tenho um polígono assim, a normal está para lá. E essa função Group by Normals, ele vai entender a diferença que está de ângulo entre essas duas normais. Se eu tenho dois polígonos assim, uma normal está para cá, outra normal está para cá, que faz esse ângulo aqui. Então, a partir disso daí, eu estou falando, olha, quem tiver com mais de um ângulo X, que eu posso escolher de diferença da normal, eu quero em grupos separados. Então, vou deixar aqui, ó, 45 e vou dar um grupo by normals. Olha que legal. Como isso aqui está quase um ângulo reto de 90 graus, quando eu boto 45, quando ele passa desses 45, opa, cadê? Esse 45 aqui, cadê grupo by normals aqui? Esse 45, ele já bota para um grupo diferente. Isso é bom, porque quando eu venho aqui em Deformation, eu consigo usar uma opção chamada Polish by Groups. Então, quando ele está num grupo diferente, ele vai fazer uma quina e o resto ele vai polir. Aí, para a gente usar isso, é só arrastar. Pronto, olha como é que fica retinho, como é que a gente recupera tudo ali. Show?
Só que ele deu um polish esquisito aqui, ó. Olha como é que fez besteira. Deixa eu te mostrar como é que ajeita esse erro aqui. Porque isso aqui não era para ter dado, não. Ah, sabe por que deu esse erro? Ctrl Z, Ctrl Z. Porque ele não está pegando isso, ó. Porque tem uma face que está sem esse ângulo de 90 graus e aí não reconheceu diferente. Vamos lá de novo, no Polygroups. Cuidado, porque se um polígono só estiver mais reto, assim, não estiver fazendo ângulo, já é o suficiente para ele não converter, tá? Os polígonos em polygroups diferentes. Então, Group by Normals, agora foi. Agora vai dar certo, tá? Então, Deformation, Polish by Groups, agora foi. Prontinho. Agora que ele está aqui, a gente vai colocar um append, cubo, para a gente fazer essas bolsas aí da lateral. Bota um cubo para cá. E ó, o cinto está por cima, então é essa parte que eu vou puxar bem para fora. Dá um mirror no weld. E isso daqui é o que a gente chama de placeholder. Esse placeholder aqui, o nome placeholder significa que ele está só segurando o lugar, ele está marcando o lugar. Então eu não vou ficar modelando muito nesse daqui agora. É só para me ajudar a proporção, que como a gente estava fazendo mesmo a blocagem, então estou trazendo os elementos para entender como é que eles se comportam entre si para a gente poder organizar, tá? Então a gente vai ter um placeholder aqui para fazer justamente isso. Esse placeholder aqui das bolsas. Ó, se eu boto o mouse aqui para cima do outro, eu movimento o outro aqui, ó, para cima desse pontinho amarelo, eu trago o gizmo para cá, que ele tá com simetria, tá? Aí eu escolho qual lado eu quero mexer. E agora, vou pegar outro cubo desse também. E aí, posso fazer um negócio diferente. Olha que legal, vou mostrar para você. Ó, posso selecionar só aqui na frente, deleto o resto, e a gente vai mexer só com isso daqui. E eu vou organizar esses polígonos. Ó, posso deletar esse polígono aqui para fazer mais ou menos uma ponta, del hidden. Isso daqui é um outro workflow, tá? A gente poderia fazer isso modelando, que nem a gente está fazendo o tempo todo, mas eu decidi te mostrar outra forma de fazer aqui para você também criando cada vez mais liberdade na sua modelagem. Show? E aqui a gente pode usar um bend curve, coloca um no meio e traz para frente. Olha como é que a gente está usando ferramentas que a gente utilizou lá atrás para workflows diferentes. Beleza? Aí posso colocar esse cinto um pouquinho maior para ele poder arcar com esse tecido aqui embaixo. Olha que maneiro. E também posso trazer a perna um pouquinho para cima, para a cintura dele ficar um pouquinho menor também. Ó. E abaixo mais. Show de bola! Beleza. Então, para adicionar espessura aqui agora, nessa parte desse tecido, eu posso vir aqui em Geometry e um negócio que se chama Dynamic Subdivision. Ele vai criar uma simulação de malha. Vamos ativar aqui esse Dynamic. E ó, eu vou tirar essa Smooth Subdivision, porque senão a gente vai perder toda a informação que a gente tinha. Porque isso daqui, ele está simulando como se eu estivesse dando Ctrl D. Ali, ó, vai fazer igual. Só que é uma simulação para também agilizar a máquina, beleza? Ó,
Então eu vou deixar no 0 e eu vou botar a espessura. Olha que legal. Ele vai ficando cada vez mais grosso ali. E é esse daí que eu quero. Show? Só que sem smooth. Calma. Perde uma informação não. Ó, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu perdi a informação ali do que eu tinha cortado. Beleza? Top. Agora, traz essa espessura. Um pouquinho mais fino. Tá bom. E boto para trás. Belezinha. Então, apply. E agora que eu apliquei, eu vou fazer o seguinte. Lembra do nosso crease? Eu vou utilizar ele aqui de novo. Então, eu vou dar um crease. E vou dar um Ctrl D. Ó, só que um crease aqui não pegou. Deixa eu ver. Tá dando ruim, ó. Se ele estiver dando ruim, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai recalcular essa malha aqui agora, tá? Por quê? Porque quando a gente está utilizando isso, como tem pouca geometria, ele começa a dar umas bugadas, uma repuxada aqui de malha, tá vendo? E eu não quero isso daqui não, cara. Essas malhas ultrapassando aqui vai dar ruim. Então a gente vai recalcular essa malha, não mais com o Dynamesh, mas com uma outra ferramenta que vai recalcular devagar, com calma e pensando na otimização da malha. Ela se chama Z-Remesher. Remesh de recalcular malha, ZBrush, simples assim, tá? E outra coisa, eu vou informar para esse ZRemesher o seguinte, ó, eu tenho esse ZRemesher aqui, que é o botão para ele recalcular. Aqui eu tenho os polígonos que eu quero, então aqui se eu deixar aqui, ele vai calcular 5.000 polígonos, tá? É vezes 1.000, por isso que tem esse 5. Atualmente, eu tenho 160 pontos, vai para 5.000 do nada. Aqui embaixo eu tenho as informações seguintes, eu tenho double, que ele vai levar em consideração que eu já tenho e vai duplicar, half, que ele vai levar em consideração que eu já tenho e vai ficar pela metade, ou same, que ele vai tentar manter a mesma quantidade. Mas ainda a gente tem um botão aqui do lado, que é o adaptative. Ele vai permitir o programa que ele se adapte, colocando mais ou menos polígonos conforme for necessário para melhorar ao máximo a minha malha. Então eu tenho aqui, ó, 160 pontos. Se eu der o ZRemesher com same, com adaptative, percebe lá, foi para 562, tá? Então a gente dá essa liberdade. Se você perceber também, ele zoou toda a minha malha, aqui ó, ele não manteve minhas quinas, nem nada disso. Só que, para manter isso, a gente precisa informar o programa que a gente quer que ele mantenha essas informações. E deixa eu te ensinar como é que a gente faz isso agora. A gente tem os botões aqui embaixo, chamado Keep Creases e o Keep Groups. Esses dois vão ser bem legais para a gente poder ativar, porque o Keep Creases e o Keep Groups eles vão permanecer os meus vincos e vão permanecer também os meus grupos. Mas cuidado, tem aqui Freeze Groups e Freeze Border. Border a gente não vai estar utilizando, border é quando a gente tira uma parte, deleta, isso daqui é uma borda, tá? Como a gente está com o modelo fechadinho, nem precisa disso. E o Freeze Groups, ao invés de Keep Groups, cuidado, porque ele vai fazer que um programa, às vezes você quer que ele mantenha literalmente aquela divisão do grupo, aquela linha, tá? E aí o programa vai fazer de tudo para permanecer aquilo. O que na maioria das vezes pode acabar mais zoneando sua malha, ou trazendo alguns bugs na malha, alguma coisa assim, o que não permite o programa otimizar, mexer naquelas linhas ali para otimizar. Você vai querer exatamente aquilo. Então isso é muito pontual. O Keep, por outro lado, ele vai permitir que o programa se adapte. Vai falar assim, olha, tem um grupo aqui, mas eu posso dar uma mexidinha para lá, uma mexidinha para cá, e é isso que a gente quer. A gente quer que ele otimize. Mas ainda, para ele permanecer essas informações aqui embaixo, eu tenho que informar o programa que eu quero esse Skip Crease. Show? Vamos ver como é que ele vai ficar agora? Vou colocar aqui agora com o... de repente um double. Foi. Mas eu queria mais polígono. Vou botar de repente 1000, para me dar mais possibilidade de trabalhar com isso. Tira o double, bota 1 aqui. E olha, já me deu mais malha. Deixa eu dar o Ctrl D. Olha como é que ele ficou bem melhor, cara. Olha a malha toda bonitinha agora. Beleza? E era isso que eu queria. Então, Ctrl Z de novo. Deixa eu tirar o crease para ver como é que vai ficar. Uncrease, Uncrease All. Ctrl D e Ctrl D. Aí. Já ficou bem mais bonitinho agora. Beleza? Então, é essa a ideia. Posso botar um pouco mais para cima aqui. Ó, essa parte ali de trás eu não quero muito não, tá muito baixa. Tá aparecendo lá na frente. Ainda tá aparecendo. Deixa eu subir um pouco mais. Pronto.
Prontinho. E agora eu vou botar essa informação aqui também para trás. Então eu vou dar o Mirror no Weld, só que eu tenho os botõezinhos aqui. Se eu der o Mirror no Weld no X, ele vai da esquerda para a direita. Só que eu quero colocar para trás. Então eu vou testar um outro eixo. Vou tirar as subdivisões e vou dar um Mirror no Weld. Ele foi para cima, não, eu usei então. Não foi. Foi sim, só que está muito perto. Então, mais caro, inverto e chego para trás manualmente. Então, o Edge Polish aqui, só para diminuir essa área. Posso puxar aqui também para ficar mais reto ali na lateral. Perfeito. Topzera. Vamos fazer as laterais. Append. Posso pegar um plano diretamente ao invés de um cubo e deletar a frente também, aqui, ó. Um plano. Cuidado que o plano a gente só vai ver de um lado, tá? Porque do outro, ó, como ele é vazio, ele só mostra os polígonos de um lado. Se você quiser ver dos dois, você pode vir aqui em Visibility, ou Display Properties, perdão, ó. Display Properties. Propriedades de exibição. Vem aqui, e aí você tem aqui a opção Double, que vai mostrar os dois lados. Só cuidado, porque às vezes isso aqui vai te fazer esquecer que a malha está aberta, tá bem? Então use isso daí com cautela. Vou desativar aqui para não esquecer. Vou diminuir minha poligonagem, então vou lá no ZRemesher, vou botar um ref e mandar ele calcular. Vou calcular de novo, mais uma vez, não preciso de tanto, mais uma vez. Aí! E eu trago minhas informações para cá. Ó, deleta isso aqui, de repente, faz uma ponta para cá. Bota aqui na lateral. Mesma uma olhada do Band Curve, muda o eixo, pronto, e puxa para fora. Opa. Aqui vamos ver se foi. Foi. Perfeito. E agora a mesma brincadeira lá. Vamos dar um Dynamic, diminui o Smooth, aumenta o Thickness. É isso aí que a gente queria. Mais para dentro. Posso aumentar aqui também. Pronto. Ajeitar um pouquinho aqui na mão. Perfeito. Deixa eu ver atrás. Atrás está muito para fora. Pronto, deu um miguezinho ali. Opa. Prontinho. E a gente vai fazer o mesmo processo. Um pouquinho mais fino aqui embaixo. Beleza. Vou aceitar. Dar um crease. E vou vir aqui em ZRemesher. Deixa eu botar um K aqui. E vou botar para dar um Keep Creases. Show de bola. Ctrl D. Tiro o crease. Uncrease all e Ctrl D. Ah, tem que fazer igual a mim, botar a mesma ordem Ctrl D? Não, se ficar ruim, se ficar muito vincado, só dá um tira o crease antes, depois dá a subdivisão. Se ficar pouco vincado, quer mais, deixa o crease, dá mais uma subdivisão, que aí depois tira. Então é só... Não estou decorando nada aqui, estou me baseando mais pelo resultado de como é que eu quero, sacou? Ó, tira a subdivisão agora, passa para o outro lado. E para não ficar igual, vou dar uma brincada aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui,
Vou usar um split hidden, que tá lá, ó, split hidden, split, pronto. E vou dar um mirror, cara, que tá lá em deformation, lembra? Deformation, mirror. Só que aqui eu fui ajeitando o meu atalho já e quero no eixo Z de repente. É, no eixo Z mesmo. E vou colocar ele pra lá, ó. Se não estiver conseguindo ver, eu quero ver a minha malha que está dentro da outra, tem uma opção muito legal aqui que é Transparent. Aqui, ó. Beleza? Bota ele reto de novo, bota para cá, tira a transparência. Show? Agora a gente ajeita no brush aqui. Topzera. Aqui, pra gente adiantar um pouco também, vou dar um crease, Ctrl D, Ctrl D. E perfeito. Por essa aula aqui, é isso, já colocamos todos os acessórios do nosso personagem, já tá ficando bem maneiro, e eu te vejo na próxima aula. Até lá!